Santos irmãos e irmãs, abramos a Santíssima Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Essa mensagem me foi dada, amados irmãos, entre quarta e quinta-feira, às 2h da manhã. Eu ainda não tinha conseguido dormir, deitado na cama, eu falava: Deus, eu preciso dormir, e o sono não vem. E aí o Senhor trouxe esse texto ao meu coração, e Ele falou comigo nesse texto, e depois que eu estudei o texto, eu dormi. Foram poucas horas, foram 4 horas de sono, eu confesso para você, mas foram muito abençoadoras, para a glória e honra do nome de Jesus. Coloque-se de pé, nós vamos ler Marcos, capítulo 5, essa mensagem preciosa que Jesus me deu a partir do versículo de número 21. Aproveite, irmão, para fazer o que eu estou fazendo agora. Coloque o celular no modo avião, sem Wi-Fi, para nem o WhatsApp nem Facebook atrapalhar você de ouvir a voz do Senhor. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo de número 21 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Oremos. Senhor, acabamos de cantar que grande é o Senhor, e grandes são as obras que Tu fazes, e dentre elas Teu amor não tem limite. Teu perdão nos dá paz. Senhor, tem compaixão de nós nesta noite, em nome de Jesus, filho de Davi. Obrigado, Pai, porque Tu deste Teu Filho na cruz por nós, e nunca ninguém nos amou como Tu nos amas, ó Deus eterno. Ó Deus, e este Teu amor, Senhor, além de ser gracioso e surpreendente, ele é perseverante, porque nós somos falhos, Senhor. Tropeçamos inúmeras vezes, tememos, Senhor Deus, ó Pai, mas o Teu amor é perseverante, insistente, irresistível, e não nos deixa, Senhor, e vai conosco até o final. Ó Senhor, Te pedimos perdão, porque muitas vezes, mesmo depois de tanto tempo na caminhada cristã,
Nós somos tão afeitos, ó Deus, ó Pai, à nossa maneira de enxergar a vida, que não aprendemos a olhar a vida com os óculos da Tua Palavra e olhar o mundo a partir da Tua perspectiva. Mas dá-nos hoje, Deus, os olhos da fé, para que possamos ver a existência, ó Deus, ó Pai, como aqueles que creem no Senhor. Ó Deus, e assim, Pai, quando nos levantares os olhos, enche o nosso coração de esperança, e faz de nós, ó Deus, um povo, ó Pai, que crê, que espera no Senhor, e que vive as grandes bênçãos que o Senhor tem para dar, porque tem os olhos postos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Abençoa a Tua igreja, e enche-nos do Espírito Santo, Pai, enquanto ouvimos a pregação da palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Eu não sei, meu querido irmão, se você já enfrentou em sua vida algum problema acerca do qual você disse, agora já era. Não tem mais solução. Não tem mais jeito. Agora eu não consigo me levantar. Agora eu me prostrei. Não há possibilidade de restauração. Não há possibilidade de transformação. Não há possibilidade de cura. E quando nós dizemos isso, amados irmãos, dentro de um tempo, Deus vem e nos surpreende pela sua graça e nos levanta naquilo que nós achávamos que era impossível que nós fôssemos levantados. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas sabe por que isso acontece, amado irmão? É porque muitas vezes a tua visão não é igual à visão de Deus. E ao olhar para esse texto aqui, amado irmão, o tema da mensagem que eu vou pregar para você é o seguinte: o contraste entre a visão humana e a visão divina. E Jairo aqui, que é o principal da sinagoga de Cafarnaum, o pastor titular da sinagoga, amados irmãos, que tem uma filha enferma quase à morte, que se aproxima de Jesus quando ele vem de Genezaré, descendo do barco, e se ajoelha e se humilha. Imagine, amado irmão, um personagem importante daquela cidade, um dos líderes dos judeus, o principal da sinagoga, se ajoelha aos pés de Jesus. Sua filhinha está morrendo, e ele diz para Jesus: vem, põe as tuas mãos sobre a minha filha e ela será curada. E o Senhor Jesus vai. E ao olhar para esse texto, então, nós aprendemos o contraste entre a visão humana e a visão divina. Jairo simboliza a visão humana, Jesus é a expressão da visão divina. E ao olhar para o texto, então, em primeiro lugar, nós aprendemos, irmãos, quando o Senhor nos revela o contraste entre a visão humana e a visão divina, que o homem tem pressa, mas Jesus está no controle. O homem tem pressa, mas Jesus está no controle. Se você prestar bem atenção, amado irmão, no tom de Jairo, o texto diz que ele vem insistentemente, ele se ajoelha: por favor, Jesus, vamos logo, minha menina está quase morrendo, se você impor as mãos sobre ela, ela será curada. E Jesus vai. O tom de Jairo é de extrema urgência, ele tem pressa. Mas Jesus é quem controla todas as coisas, irmãos. Quando Jesus está indo no caminho, a Bíblia nos diz que grande multidão vem comprimindo. E de repente sucede que está na multidão uma mulher judia que era rica e sofre de um problema, amados irmãos, de hemorragia, de fluxo de sangue. E ela gastou toda a sua fortuna com médicos, amados irmãos, em 12 anos de tratamento, e não tirou nenhum proveito disso, amado amigo e irmão. E eu imagino, amados irmãos, que já era uma mulher apática, uma mulher deprimida, demacrada, sua pele já não tinha a coloração que devia, por tantos sangramentos que tinha, amado amigo e irmão. E ela pensou consigo mesma: se eu tocar nas vestes de Jesus, ele tem poder, eu serei curada. E aí então, amados irmãos, ela entrou na multidão, e ela foi até Jesus, e ela tocou nas vestes dele. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que ela imediatamente foi curada, amados irmãos. Eu imagino que lhe voltou o vício, lhe voltou a vida, lhe voltou a cor. E Jesus então, sendo comprimido e apertado pela multidão, disse: alguém me tocou, porque eu senti sair de mim poder. E os discípulos viram: ah, Jesus, tem dó. Está todo mundo apertando o Senhor aqui, empurrando o Senhor para lá e para cá. O Senhor vem me perguntar: quem me tocou? Jesus, olhando atentamente, irmãos, está procurando
E aquela mulher, amado irmão, não tem como se esconder. E ela vem e se ajoelha aos pés do Senhor. Mas imagine, irmão, como é que está o coração de Jairo, enquanto Jesus vira e para. Quem me tocou? Jairo, meu Deus do céu, minha menina está morrendo e ele está perguntando quem me tocou. E aqui então, irmão, ela vem e se ajoelha. E agora imagine aquela mulher contando toda a história. Há 12 anos atrás eu comecei a ter sangramento, peguei parte da minha fortuna, chamei o médico tal, chamei de médico tal. Jairo, amado irmão, deve estar angustiado, o seu coração tem pressa, mas Jesus, amado irmão, não se entrega e nem reage à pressa humana. Ele está no controle e Ele realiza todas as coisas no seu tempo e do seu jeito, porque Ele é o Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, aquela mulher conta tudo, e aí Jesus então a trata com o maior carinho, dizendo a ela: filha, ela não foi só curada, ela creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Você agora já está livre do seu mal, com a doçura característica, amado amigo e irmão. O Senhor Jesus faz todas as coisas de maneira precisa e Ele despede aquela mulher em paz. Eu quero dizer para você, irmão, nessa noite, que Deus na quinta-feira de madrugada me disse claramente nesse texto, que a pressa humana não deixa o Senhor atribulado. Ainda que nós tenhamos pressa e ainda que nós tenhamos urgência, o Senhor Jesus está no controle. Ele governa sobre todas as coisas. Ele domina sobre tudo. Nada lhe foge ao controle. Tudo acontece no tempo dele. Tudo acontece no jeito dele. Muitas vezes nós estamos afobados como Jairo. Nós temos uma grande necessidade. Parece que um filho nosso está à beira da morte, amados amigos e irmãos, e alguém tem que fazer alguma coisa. E a gente recorre ao Senhor correndo, amados irmãos, mas o Senhor não tem a nossa pressa. Ele está no controle de tudo. Ele realiza todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E todas as coisas que Ele faz vão cooperar para o bem de todos aqueles que o amam, e nós o amamos. E a vontade dEle para a nossa vida será boa, perfeita e agradável. Amados irmãos, se nós encaramos o mundo com a perspectiva divina, ainda que sejamos assolados por tempestades, por ventos, por mares, por angústias, não vamos nos desesperar. Mas vamos, amados amigos e irmãos, saber que o Senhor está no controle de tudo. E Ele está realizando todas as coisas da melhor maneira possível. Ele vê muito mais além do que eu e você. O projeto dEle para a sua vida e para a minha vida é muito melhor. Então, meu irmão, em nome de Jesus, pare de olhar o mundo só com a sua perspectiva. Talvez você está angustiado, ansioso, apressado. Fique calmo. Jesus está no comando de tudo. Ele está no controle da sua vida. Ele governa todas as coisas. Faça como Davi que disse no Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha, firmou-me os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Abandone a sua pressa, abandone a sua ansiedade, abandone a afobação, abandone a angústia. Jesus está no controle. Ele cuida de você. Ele deu a vida na cruz por você. Ele disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele te carrega no colo. Não se desespere. O contraste entre a visão humana e a visão divina nos ensina que o homem tem pressa, mas Jesus está no controle. Como você tem enxergado a existência? Somente com a ótica da sua humanidade, mas com os óculos da palavra de Deus que te ensinam a ver a vida de acordo com a visão do Senhor. Que Deus nos dê, amados irmãos, a bênção de enxergar a vida com a perspectiva divina. Amém, meus irmãos? E ao olhar para o texto da palavra, então nós aprendemos em segundo lugar, que o contraste entre a visão humana e a visão divina nos revela que o homem teme, mas Jesus manda crer. O homem teme, mas Jesus manda crer. Enquanto, amados irmãos, o Senhor Jesus está tratando aquela mulher com doçura, dizendo a ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Chegou o pessoal lá da casa de Jairo.
e falou assim: já era, ó, sua filha morreu, acabou tudo, amado irmão, pode largar. Por que você ainda está incomodando Jesus? Larga tudo isso, vamos embora, já era, não tem jeito mais. Imagina, irmão, como ficou o coração de Jairo. Imagine que você é um pai e recebe a notícia de que seu filho morreu. Quando nós recebemos a notícia, irmãos, de que alguém da nossa família morreu, o nosso coração se aperta. Eu me lembro que o meu avô, que já tinha mais de 80 anos, faleceu, amado amigo irmão, ele já estava doente, nós já esperávamos isso, mas quando eu recebi a notícia foi tremendamente impactante para mim. Agora imagine, meu irmão, um pai receber a notícia de que sua filha morreu. Ah, irmão, eu imagino que o chão de Jairo sumiu, eu imagino que o coração dele apertou, e o medo assolou a alma dele, naquele momento de angústia e dificuldade, mas Jesus vira para ele: não temas, crê somente, não tenha medo, confie. Ah, amado amigo irmão, a visão humana tem medo, se desespera diante de tragédias e angústias, mas a visão divina nos manda crer, ainda no dia da tragédia e da dificuldade. Irmãos, eu gosto muito daquele texto, amados irmãos, da ressurreição de Lázaro, João capítulo 11. Marta e Maria mandam avisar Jesus que Lázaro está doente, e Jesus ainda demora 2 dias para ir, e o lugar onde ele estava levava 2 dias de viagem, e quando ele chega lá já fazem 4 dias que Lázaro morreu, e ele tem um debate teológico, amados irmãos, com Marta, e Marta fala que sabe que o irmão dela vai ressuscitar no último dia, e o texto da Bíblia diz que Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ela fala que sabe que ele é o Cristo, amado irmão, e de repente ele tem essa conversa com Marta, e aí vem Maria. Maria é emotiva, Maria é brasileira, amado irmão, é judia diferente, ela é coração na ponta da chuteira. Ela fala: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí, irmão, enquanto Marta, que era mais intelectual, estava no debate teológico, Jesus sofrendo, a Bíblia diz que Jesus chorou. E aí Jesus falou: onde é que sepultaram o rapaz? E levaram ele para o sepulcro, e ele falou assim: rola a pedra aí. E aí Marta, amado irmão, que pensa na lógica, que pensa do jeito humano, fala assim: Senhor, já está fedendo, Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias, como é que o Senhor manda abrir? Não vai ser legal isso. E aí ele olha para ela e diz assim: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? E ele ora ao Pai no meio de todo mundo, amado irmão, dizendo que quer glorificar o Pai, que o Pai glorifique o Filho. E ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita dos mortos, irmãos, e vem todo enfaixado. E todos ficam perplexos quando creem em Jesus. Mas nessa vida, amados irmãos, o Senhor Jesus nem sempre ressuscita os nossos mortos. Algumas vezes Ele os leva consigo para a eternidade. E ainda que nós esperemos desejosamente, ainda que Ele tenha levado os nossos mortos ou nos permita passar por sofrimentos, ainda assim nós devemos continuar crendo e não nos desesperarmos, porque ainda que nós não entendamos essa circunstância tão difícil que enfrentamos, Ele está no controle de tudo. Ele disse que nos ama e Ele nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Meu irmão, não deixe o medo assolar a sua alma. Ainda que você enfrente um momento de grande tragédia, de grande angústia, não deixe o medo assolar a sua alma. Pode entrar, meu querido, qualquer lugar vocês podem sentar, fica à vontade, Deus abençoe. Então, queridos irmãos, não deixem o medo assolar a sua alma, não deixe a angústia te afastar de Deus, não acredite nas mentiras de Satanás que está dizendo ao seu ouvido: será que ele te ama? Se ele te amasse, permitiria que você passasse por essa situação? Meu irmão, ainda que você não entenda, Deus não poupou o seu próprio filho, Ele o entregou por você, e Ele sabe o que você precisa. Ainda que você enfrente uma providência carrancuda, não deixe de crer. Cristo morreu na cruz em seu favor,
E Deus está cuidando de você ainda do dia da mais terrível adversidade, ainda do dia da pior perda e da maior angústia. Veja a vida com a perspectiva divina. Não deixe a sua fé se esfriar. Creia, mantenha-se firme em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, meu irmão? Que o Senhor te enche de fé em nome de Jesus. Amém? A perspectiva humana tem medo, mas Jesus manda crer. Como você tem enxergado a vida? Com os óculos da sua perspectiva e da sua limitação? Ou você tem enxergado a existência com os óculos da palavra de Deus, com a visão que Deus ensina para você? O texto já nos apresentou aspectos do contraste entre a visão humana e a visão divina. Em primeiro lugar, o texto diz que o homem tem pressa, mas Jesus está no controle. Em segundo lugar, o texto diz que o homem tem medo, mas Jesus manda crer. Mas há uma última característica, amados irmãos, que revela o contraste entre a visão humana e a visão divina. E o homem, amado irmão, quer cura, mas Jesus tem ressurreição. O homem quer cura, mas Jesus tem ressurreição. Preste bastante atenção. Jairo queria somente que sua filha fosse curada. Ele diz lá no princípio do texto: vem, põe sobre ela as mãos, e ela, para que seja salva, e viverá. Jairo quer uma cura, irmãos, mas Jesus tem para ele um projeto muito maior. Jesus quer dar para ele uma intervenção sobrenatural, gloriosa, trazendo ressurreição. Jairo quer cura, mas Jesus quer dar a ressurreição. Muitas vezes nós queremos cura, queremos paliativos, queremos remédios, mas Jesus quer fazer coisas grandiosas que revelem a glória dele e que mostram que ele de fato, amados irmãos e amigos, é o Filho de Deus. O nosso texto diz que o Senhor fala para Jairo: não tenha medo, creia somente. E agora, irmãos, ainda que a multidão cercasse, Jesus fala: ninguém vai comigo. E é impressionante, irmão, que Jesus é o leão de Judá, o todo-poderoso Deus. E quando ele diz ninguém vai comigo, todo mundo volta para trás e obedece. Só vai comigo Pedro, Tiago e João. Os 3 amigos dele foram junto com Jairo e a turma da casa de Jairo. Chegou lá na casa de Jairo, amado irmão, o judeu era muito emotivo também. Então alguns já deveriam ter rasgado a sua veste. O povo estava chorando, uma gritaria, um alvoroço, aquelas carpideiras que choravam no velório. Oh, meu Deus, a menina de 12 anos morreu. Aquela angústia, aquela confusão, amado irmão. E Jesus vira, fala para eles: por que vocês estão chorando? A menina está dormindo. Eles: mas a menina morreu. Que conversa é essa? Jesus falou: tira todo mundo daqui lá, vamos embora. Tiraram todo mundo. Só ficou lá o pai, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. E aí eles entraram lá no quartinho que a menina estava, imagina a cama, e o Senhor Jesus, com a doçura que lhe é característica, pegou na mãozinha dela e falou: Talitá cumi, Talitá cumi. E aramaico é: menina, eu te mando, levante-se. E a Bíblia diz, irmão, que a vida entrou na menina de novo. E ela levantou e começou a andar. E todo mundo, irmãos, ficou literalmente perplexo. Amado irmão, aquilo é um milagre que só Deus pode fazer. Jairo queria cura, mas Jesus quer revelar a sua glória e quer dar a ressurreição, amado amigo e irmão. E a menina ressuscita. E aí o Senhor Jesus faz algo, irmãos, para que eles não o atrapalhassem na sua missão, porque ele ainda tinha que fazer algumas coisas antes de ir à cruz, e para que não quisessem proclamá-lo rei, ele fala o seguinte: ó, vocês não contam para ninguém. Mas esse é o tipo de segredo que não dá para guardar, irmão, né? Imagina, Jesus ressuscitou sua filha, como é que você vai ficar calado? Não tem condição, né? Ele fala aqui: olha, não fale para ninguém, vai dar de comer a menina. A menina foi lá comer, né? Tem que fortalecer, ela estava ruimzinha, né? Mas aquilo ali, irmão, não dá para ficar guardado, e tanto é que está aqui na Escritura para a gente ouvir, para a glória e honra do nome de Jesus. Preste atenção, irmão. Às vezes você está querendo um paliativo, e Jesus tem um projeto muito maior para a sua vida. Às vezes você está querendo, meu irmão, uma cura, e Jesus tem um milagre muito maior do que você está esperando. Tem um projeto muito mais maravilhoso para você.
Irmãos, Paulo diz em Efésios 3:20 que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém! Certa feita, amados irmãos, quando morava em outro país, entrou um dia desesperado no meu gabinete pastoral um executivo de uma multinacional, que tinha tropeçado no caminho e traído a sua esposa. Desesperado, aquele homem tinha tentado acabar com a sua vida. No seu trabalho havia uma colega que era membro da nossa igreja. E ele tentou acabar com a vida porque a esposa o abandonou e não quis saber dele por causa do seu pecado. E ele, desesperado, no meu gabinete, chorava, amados irmãos, um homem de mais ou menos 35 anos. Pastor, faz alguma coisa, minha mulher tem que voltar para mim. Como é que eu fiz uma besteira dessa? E não sei o que, não vale a pena viver e tal. E, amados irmãos, conter aquele homem foi um momento de grande estresse. Mas depois de alguns instantes, irmãos, eu mostrei para ele, pela graça de Deus, que ele fez tudo aquilo porque ele era um pecador. E a esposa não podia ocupar o lugar de Deus na vida dele. Ele tinha uma sede na alma tremenda. E somente Deus podia preencher o vazio do coração dele. E ele dizia: pastor, mas o senhor garante que minha esposa volta para mim? Eu falei: não posso garantir. Mas eu posso garantir para você o seguinte: que se você continuar do jeito que você está, ela não vai voltar de jeito nenhum. Mas se você hoje se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, Deus vai te perdoar da atrocidade que você fez, não vai te jogar no inferno, e Ele vai mudar a sua vida. E aí você vai ser uma nova criatura. E aí, se Deus quiser e ela perceber que você é um outro homem, talvez, eu não posso garantir, mas talvez ela volte com você. Irmãos, para a glória de Deus, aquele homem desesperado recebeu a Cristo no gabinete pastoral naquele dia. Ele queria a cura do casamento, mas Jesus queria dar para ele a salvação e a ressurreição. Muitas vezes nós queremos uma cura, mas Jesus tem algo muito maior, um projeto muito maior. Ele quer fazer algo grandioso em nossa vida, que glorifique o seu nome e o exalte sobre todas as coisas. Irmãos amados, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Talvez alguém diga para você: é impossível, mas preste atenção, as coisas podem estar acontecendo do jeito que você não deseja e você não espera, mas Deus te colocou nessa situação porque Ele quer fazer um milagre muito maior, para que Cristo seja glorificado em sua vida, amado amigo e irmão, e a sua vida seja útil para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Certa feita, amados irmãos, em nosso país, eu vi a história de uma mãe que perdeu o seu bebê assassinado por traficantes numa grande capital do nosso país, e foi algo terrível, mas aquela mãe não se deixa abater, cria uma associação que visa lutar e defender as crianças da criminalidade. Amados amigos e irmãos, foi sofrido para ela, mas o que ela fez é um instrumento para livrar as centenas e milhares de crianças. Ela queria o seu filhinho perto de si, mas Deus usou aquela situação para livrar muitas outras crianças de serem assassinadas por bandidos e serem protegidas por seus pais. Irmãos, nós precisamos entender que, ainda que a situação seja difícil, Deus tem um projeto infinitamente maior para a nossa vida. Talvez você não esteja entendendo nada agora, talvez você não saiba nada do que está acontecendo, mas em nome de Jesus, daqui a pouco o Senhor vai falar: Talitá cumi! E você então, meu querido irmão, para a glória e honra do Senhor Jesus, vai ver, amado irmão, grandes coisas acontecendo na sua vida. E o poder do Espírito Santo atuando em seu coração, trazendo restauração para você, restauração para quem está ao seu redor, e usando você como um instrumento para que pecadores venham a Cristo Jesus, para a glória e honra do nome de Jesus. Que o Senhor te visite com ressurreição, amém, meu querido? Que o Senhor ressuscite a sua esperança, que o Senhor ressuscite a sua fé, que o Senhor ressuscite o seu amor, que o Senhor ressuscite a sua comunhão com Ele, que o Senhor renove o seu relacionamento com Deus, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Ao olhar para esse texto, irmão, eu quero perguntar como é que você tem enxergado a vida. Você tem olhado para a vida somente com a sua perspectiva humana e limitada? Por que aconteceu isso, Deus? Por que as coisas acontecem desse jeito? Deus está no controle de todas as coisas.
Espere grandes coisas de Deus. Ao final desse sermão, eu me lembro daquele dia, irmãos, que Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele colocou os discípulos no barco no fim da tarde e falou: passem para o outro lado. Ele subiu para a montanha e foi orar. 6 horas da tarde, começo da noite. E ele ora de 6 horas da tarde a pelo menos 3 horas da manhã. E os discípulos não conseguem atravessar, porque veio no mar uma grande tempestade. Eu imagino ondas gigantescas se levantando e caindo sobre o barco. Os judeus acreditam supersticiosamente que o mar é a morada dos demônios. E os discípulos estão desesperados, achando que vão morrer naquela noite. E quando dá mais ou menos 3:30 da manhã, 4 horas, eles veem um vulto de alguém. Imagine comigo, aquele vulto caminhando por sobre o mar. Até você gritaria: meu Deus, é um fantasma! Que é isso? E aí ele diz para eles: não temais, sou eu. Sou eu significa eu sou, ele é Deus, é o nome de Deus. Não temais, sou eu. Pedro grita de lá: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus fala: vem. Imagina, irmão, imagina, diácono Adilson, um mar, uma grande tempestade, Pedro pisa na água e vai andando sobre a água e caminha sobre a água, e algo maravilhoso, e Pedro está ali extasiado olhando para Jesus, mas de repente, irmão, ele perde a perspectiva divina e volta para a perspectiva humana, e passa do lado dele uma onda gigantesca, e ele olha para o mar revolto, e aí, irmãos, ele afunda, a Bíblia diz. Mas quando ele afunda, lá está o Senhor Jesus, que o toma pela mão e diz: porque você é tão medroso, homem de pequena fé? Irmãos, nós somos como Pedro. Nós muitas vezes vivemos coisas grandiosas com Deus, mas mesmo depois de viver tantas bênçãos tão maravilhosas, nós olhamos para os problemas, nós olhamos para as circunstâncias e nós temos medo. Mas ainda assim eu quero dizer para você, que se você começar a afundar, Cristo morreu por você, Ele vai tomar a sua mão, vai te repreender, graças a Deus por isso, e vai dizer: não seja medroso, tenha fé, Cristo deu a vida na cruz por você. Não tenha medo, creia. Ah, meu irmão, a minha irmã, deixe de ser ansioso, deixe de ser desesperado, Jesus está no controle. Pare de ser medroso, Jesus manda crer. E ainda que você queira um paliativo, se ele não acontecer, o Senhor quer fazer algo muito maior. E quando o problema é grande, irmão, a solução de Deus é muito maior. Então não se desespere, coloque a sua esperança no Senhor. Essa semana, amados irmãos, em distintas conversas, nós apresentamos os desafios que temos como igreja aqui a semana passada, e aí em distintas conversas, pessoas me disseram, um dia à tarde aqui, alguém me falou: como é que a gente chega numa situação desse jeito, pastor? Será que a gente vai conseguir resolver tudo isso? A nossa igreja foi uma igreja de pompa, de glória, de alta sociedade, já viveu grandes momentos e agora precisa de tanto recurso para reformar o templo e cumprir todos os desafios que nós temos. E eu, para a glória de Deus, pude dizer para aquela pessoa que eu acredito sinceramente que a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo está vivendo o seu melhor momento. Porque o melhor momento da igreja é quando ela está de joelhos, é quando ela está com a cara no pó, quando ela se acha muito e confia na nobreza, na riqueza dos seus membros. Ela está totalmente perdida, porque ela se esqueceu de Deus. Mas quando ela está com a boca no pó, humilhada, clamando a graça e a intervenção de Deus, ela pode esperar grandes coisas, porque é Cristo que será exaltado na vida dela. Que Cristo seja exaltado na nossa igreja, amém, irmãos? Que nós paremos de olhar para os problemas e olhemos para o nosso Deus. Ele não perdeu o controle, Ele nos manda crer. Ele quer fazer grandes coisas em nosso meio. Que o Senhor realize grandes coisas na sua vida, na sua casa e em nossa igreja, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém.